Em 1 Samuel capítulo 17, nós vamos ver a história de Davi e Golias. Davi, ele era um homem pastor de ovelhas. Ele não tinha muita experiência na parte da guerra. Ele não era um militar, né? Os irmãos dele eram, mas ele cuidava das ovelhas do seu pai. E a Bíblia vai dizer que o gigante Golias, da terra dos filisteus, estava desafiando o povo de Israel todos os dias. E num período de 40 dias, aquele gigante botava medo no exército de Israel. Até que um dia Davi foi levar comida para os seus irmãos e se deparou com aquela situação e disse que iria enfrentar aquele gigante. E Deus foi com Davi. Davi, ele se preparou para poder lutar contra aquele gigante. Foi falar com o rei Saul, e Saul até então não queria permitir que ele fosse, até porque era um duelo. Quem perdesse aquela luta, a outra nação se renderia à outra nação. Então o rei não queria, né, arriscar se tornar escravo dos filisteus. E aí não queria que Davi fosse. Mas Davi, ele disse: eu já matei um leão, já matei um urso, e esse gigante, Deus vai me entregar ele nas minhas mãos. E foi assim. Davi foi e lutou contra o gigante. E apenas com uma pedra, Deus deu a vitória a Davi. Na verdade, a nação de Israel, porque aquele povo dependia daquela vitória. Era dois homens que iriam lutar um contra o outro. O que vencesse, a nação dele seria a dominadora da outra. A outra seria governada pela nação vencedora. E Davi, ele foi vencedor. Israel não baixou a cabeça para os filisteus, porque Deus foi com Davi naquele momento. Davi, com apenas uma pedra, conseguiu vencer a guerra. E o que é interessante é como Deus usa coisas pequenas para fazer coisas grandes. Usou um moço que não era militar, não tinha experiências de guerra, e usou um equipamento inapropriado para uma guerra, porque naquelas épocas, quando se ia para uma guerra, era com flechas, com lança, com espada, com escudo, né? Mas Davi, ele foi apenas com uma pedra e acabou vencendo aquela guerra. E eu quero dizer nesse vídeo que Deus, ele pode fazer de coisas pequenas coisas muito grandes e maravilhosas acontecer na sua vida. Deus, ele quer usar o que você tem, o talento que você tem, a experiência que você tem. Deus quer te usar da maneira que ele possa fazer grandes coisas no meio da sua família, na sua igreja. Então, tenha sempre fé. Davi, ele era um homem que ele tinha fé e ele esperou o momento certo. E Deus acabou usando aquele momento também para poder promover ele, porque ele era um escolhido de Deus. Então nunca se esqueça disso, que de pequenas coisas Deus pode fazer coisas muito grandes e dar grandes livramentos. Através do seu espírito ele consegue fazer grandes coisas acontecer.